Capítulo 5. O inimigo dentro da família. A verdade sobre o assassinato de Valentina. O mundo tem uma maneira cruel de revelar segredos, como se tivesse prazer em arrancar o véu das mentiras no momento mais doloroso. Às vezes, os segredos se escondem nas sombras por anos, esperando a hora certa para emergir, trazendo consigo o peso de verdades que foram negadas por tempo demais. Por anos, a história de Valentina foi enterrada sob camadas de silêncio, um cemitério de mentiras cuidadosamente construídas. Mas agora, como uma ferida mal cicatrizada, ela começava a sangrar novamente, abrindo espaço para verdades que nunca deveriam ter sido esquecidas. Valentina teve uma filha. E essa filha era minha. Sofia. Um nome suave demais para carregar um destino tão pesado. O sangue dela corria no meu, uma verdade que deveria ter sido minha desde o início. Mas a família tem seu próprio jeito de decidir o que deve ser conhecido e o que deve ser eliminado. No código da nossa organização, não há espaço para erros ou para fraquezas. E Dante sabia disso. Olá, queridas leitoras e ouvintes. Chegamos a mais um capítulo do romance de Vincenzo. Espero que estejam ansiosas para o que vem por aí, porque essa história está cheia de reviravoltas, emoção e paixão. Então, se acomodem e aproveitem cada momento. Se ainda não se inscreveram, já ativem o sininho para não perder nada. Agora, vamos lá. Quando Dante Neri descobriu a verdade, ele viu um problema. Se eu investigasse a fundo, eu não apenas descobriria a existência de Sofia, mas também que Valentina estava traindo a família. E pior, que Dante tinha as mãos sujas nisso. Uma traição como essa poderia ruir todo o império que ele ajudou a construir. Para ele, a eliminação de Valentina era a única solução lógica. Ele não podia permitir que isso acontecesse. A decisão foi tomada sem hesitação. Valentina precisava morrer. Um ataque planejado, brutal, frio como o coração de um carrasco. Foi orquestrado para parecer um acerto de contas comum, mais um capítulo banal no livro sangrento do submundo. Dante confiava que ninguém faria perguntas demais, que seria apenas mais uma história esquecida nos becos de Chicago, onde o cheiro de ferrugem e sangue se misturava ao odor de cigarro barato e chuva recente, abafado pelo silêncio cúmplice das sombras que sempre testemunhavam execuções impiedosas. Mas ele não contava com duas variáveis que sempre foram subestimadas por homens como ele, Isabella Ricci e eu. Agora, eu tinha um motivo. Um fogo ardia dentro de mim, uma chama que nenhuma lógica poderia extinguir. A dor da perda se misturava à fúria, criando algo incontrolável, uma obsessão silenciosa que tomava conta de cada pensamento meu. Valentina havia sido apagada da história como se nunca tivesse existido, mas eu não deixaria que o mesmo destino caísse sobre Sofia. Eles achavam que podiam reescrever meu passado sem consequências. Agora, eu escreveria o futuro deles com sangue. Não apenas a vingança pelo assassinato de Valentina, mas a justiça por Sofia. Nenhuma dessas verdades poderia ser enterrada novamente. Eu não permitiria. Mas eu precisava de certezas antes de agir. O nome que me incomodava mais do que qualquer outro era Franco Neri. O braço direito do Dom, o homem que sempre se manteve impassível. Ele sabia da traição do próprio irmão? Se sabia, então ele também tinha as mãos sujas de sangue. E se sabia, ele era um alvo tanto quanto Dante. Eu tinha um plano. Algo meticuloso, cruel e necessário. Não seria um ataque impulsivo, não me daria o luxo da pressa. Cada passo seria calculado, cada movimento, estudado. Eu mergulharia nas sombras, arrancando segredos daqueles que pensavam estar seguros. E quando Dante percebesse, já seria tarde demais. Começaria pelas sombras, reunindo informações, cruzando nomes e datas, revirando registros esquecidos e conversando com aqueles que juraram lealdade à minha família, mas não ao Dom. Tudo isso sem que Dante suspeitasse que eu estava me movendo. Porque a vingança não era apenas uma resposta, era uma promessa. E essa promessa estava prestes a ser cumprida. Eu não descansaria até que cada um dos culpados sentisse o peso da minha fúria, até que suas vidas fossem reduzidas a nada além de ecos sufocados pelo próprio medo. O aroma envelhecido do vinho na minha taça pairava no ar, denso e profundo, como se carregasse segredos há muito enterrados. Ele se misturava à atmosfera carregada da sala, onde o silêncio pesava como uma sombra invisível. Inspirei devagar, sentindo o ardor leve do álcool invadir minhas narinas antes de descer pela garganta, tentando dissipar o gosto amargo da incerteza que parecia se instalar em minha boca. Eu girava o líquido escuro devagar, observando como ele se agarrava às paredes de cristal antes de deslizar suavemente para o fundo. Como tudo na vida, o vinho e o poder seguiam suas próprias regras. Algumas inevitáveis, outras manipuláveis. Marco estava à minha frente, sua expressão tão impassível quanto a minha. Sabíamos que tínhamos um problema, um que precisava ser resolvido sem margem para erros. Dante Neri. Ele ainda jogava um jogo que acreditava dominar, mas cada movimento dele deixava rastros.
Pequenos demais para um tolo perceber, mas para mim, para Marco, era como se ele estivesse nos entregando as peças que faltavam. Franco Neri está nisso até o pescoço ou apenas um peão? Marco questionou, os dedos desenhando números invisíveis sobre a mesa de mogno. Eu inspirei devagar, sentindo o aroma terroso do vinho se misturar ao leve traço de pólvora que ainda impregnava minhas roupas. O tempo dos jogos já tinha acabado. Se Franco soubesse, ele teria tentado nos parar antes, murmurei, girando a moeda entre os dedos. Mas Dante. Dante é diferente. Ele nunca faz uma jogada sem garantir que tenha pelo menos 2 saídas. E isso me diz que ainda há algo em jogo. Algo que ele quer. Marco assentiu lentamente, sua postura relaxada, mas seus olhos afiados. Ele controlava os números. Eu controlava as ruas. E juntas, essas eram as únicas verdades absolutas desse mundo. Então cavamos, ele disse, tomando um gole de seu vinho. Descobrimos o que ele quer. E depois garantimos que nunca consiga. Minha taça encontrou a mesa com um toque suave. Eu olhei para Marco, um sorriso frio se formando no canto dos lábios. Dessa vez, murmurei, o jogo acaba do nosso jeito. Passamos horas debruçados sobre relatórios, transações bancárias, registros velhos de anos. Estávamos atrás de padrões ocultos, movimentações fora do comum, qualquer ligação entre Dante e operações ilegais que ainda não tivéssemos identificado. Cada número, cada data, cada nome registrado poderia ser a peça que faltava para desmontar seu esquema. A questão era saber onde procurar primeiro e qual fio puxar para que tudo desmoronasse. Tudo que pudesse nos dizer onde Dante pretendia chegar com essa jogada. O silêncio era cortado apenas pelo riscar de minha caneta no caderno de couro, onde anotava conexões que só eu via. Ele movimentou dinheiro para o leste há 2 meses, Marco apontou, deslizando um documento na minha direção. E depois fez uma doação generosa para uma fundação fantasma em Miami. O que você acha? Peguei o papel e o examinei. A resposta estava ali, eu só precisava enxergar. Essa fundação nunca existiu até agora, murmurei, os dedos tocando a lateral da taça de vinho. É uma jogada de distração. Ele quer que a gente olhe para um lado, enquanto ele se move no outro. Mas se seguimos o dinheiro, ele sempre nos diz a verdade. Marco inclinou-se para a frente, estreitando os olhos. E se for uma isca? Se ele souber que estamos atrás dele e nos levar direto para uma armadilha? Senti um gosto metálico na boca, não de sangue, mas de antecipação. Meus dedos se fecharam ao redor da taça, apertando-a levemente, como se pudesse controlar a tensão que subia pelo meu corpo. Meu maxilar se retesou por um instante antes que eu o relaxasse de propósito. A adrenalina se espalhava lentamente, aquecendo meus músculos, me preparando para o que estava por vir. Então é a hora de envolver o Dom, respondi, sabendo que essa decisão não poderia ser tomada levianamente. Trazer o Dom para esse jogo significava expor nossas suspeitas e confiar que ele veria Dante como um problema real. Se falhássemos em convencê-lo, arriscaríamos virar o alvo. Mas se conseguíssemos, Dante não teria para onde correr. Se Dante quer jogar, que jogue. Mas dessa vez, não vamos ser apenas espectadores. Vamos manipular o tabuleiro para que ele caia na própria armadilha. Marco riu baixinho, balançando a cabeça. Isso significa que precisamos de um encontro oficial. O Dom vai querer provas antes de mover qualquer peça. E nós vamos dar a ele, garanti, empurrando para Marco um dossiê com todas as evidências que tínhamos até agora. Dante quer poder. E para isso, ele precisa eliminar os obstáculos. A questão é, ele acha que nós somos os obstáculos. Mas na verdade, ele está prestes a descobrir que nunca esteve no controle. O silêncio foi interrompido pelo som apressado dos saltos de Isabela, ecoando pelo corredor. Seu rosto estava rígido, os olhos arregalados e cheios de urgência, como se cada segundo que demorasse para falar fosse um risco. O peito subia e descia rapidamente, denunciando a adrenalina que a tomava. Ela entrou sem hesitação, segurando um maço de papéis com os dedos crispados, como se tivesse acabado de segurar algo inflamável. Ela entrou sem hesitação, seus olhos carregavam uma mistura de choque e determinação. Segurava um maço de papéis nas mãos, os dedos crispados sobre as folhas. Vocês precisam ver isso, disse, jogando os documentos sobre a mesa. Não é só Dante. Franco também está envolvido. Eles estão trabalhando juntos. Marco pegou os papéis, sua expressão se fechando conforme lia as provas. Meu peito apertou. Dante sempre foi um problema, mas Franco. Isso mudava tudo. Tem certeza? Perguntei, minha voz baixa, mas carregada de gravidade. Isabela assentiu, cruzando os braços. Os registros bancários, as transferências. Tudo bate. E tem mais. Parece que eles já sabiam que estavam sendo investigados. Marco soltou um suspiro curto, empurrando os papéis para mim. Isso complica as coisas.
Se Franco estiver nisso, o Dom precisa saber imediatamente. Minha mente já trabalhava rápido, encaixando as peças. Lembrei-me de uma conversa antiga com o Dom, anos atrás, quando ele me ensinou que os inimigos mais perigosos não são os que se mostram, mas os que se escondem ao nosso lado. Franco sempre foi leal, ou assim acreditávamos. Mas se ele jogava nos bastidores, quantas outras traições já teriam passado despercebidas? O pensamento me fez cerrar os punhos. Não podíamos errar dessa vez. Se o Dom fosse envolvido agora, precisávamos ter um plano claro. Se Franco estava jogando nos bastidores, ele poderia estar um passo à frente. Então ligue para ele, murmurei. Mas não podemos chegar com apenas suspeitas. Precisamos de mais. Algo que o force a agir. Marco pegou o telefone, sua expressão endurecendo. Então é isso. Estamos indo até o fim. Então, qual é o próximo passo? Ele perguntou, cruzando os braços. Convocar o Dom, precisamos que ele entenda o risco antes que Dante faça o próximo movimento. E para isso, temos que garantir que ele veja o cenário completo. Marco sorriu, um brilho letal nos olhos. Eu respirei fundo, sentindo a tensão no ar como se fosse uma presença física. O tabuleiro estava montado, as peças em movimento. Tudo dependia do próximo passo, da escolha certa no momento certo. No jogo da máfia, hesitação era o mesmo que morte. E eu não estava disposto a perder. Parece que a caçada começou. Eu respirei fundo, sentindo a tensão no ar como se fosse uma presença física. O tabuleiro estava montado, as peças em movimento. Tudo dependia do próximo passo, da escolha certa no momento certo. No jogo da máfia, hesitação era o mesmo que morte. E eu não estava disposto a perder. A descoberta de uma traição dentro da família. O salão estava iluminado apenas pela luz amarelada das lâmpadas penduradas no teto, projetando sombras alongadas sobre a mesa de carvalho maciço. O leve estalar da madeira ao fundo e o som abafado de passos no corredor adicionavam uma camada de tensão ao ambiente. O aroma forte do tabaco de Salvatore pairava no ar, misturando-se ao cheiro sutil de couro e conhaque, criando um cenário tão pesado quanto a conversa que estava prestes a acontecer. O aroma discreto do tabaco de Salvatore pairava no ar enquanto ele deslizava o olhar de um a um, avaliando cada rosto sentado ao redor da mesa. O ambiente carregava uma tensão que poucos ousariam quebrar. Marco, com a postura impecável, repousava os dedos sobre um dossiê volumoso, os olhos calculistas cravados no Dom. Precisamos falar, Dom Salvatore, Marco iniciou, sua voz firme, mas controlada. O que descobrimos não pode ser ignorado. Salvatore inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, um hábito que sempre precedia uma análise profunda. No entanto, desta vez, o peso da traição era diferente. Ele sempre soube que poderia ser traído, na máfia, isso era quase uma regra não escrita. Mas Franco. Franco não era qualquer um. Ele era seu braço direito há anos, o vice-líder da família, o homem a quem confiara decisões que poucos ousavam tomar. A traição dele não era apenas um risco para os negócios, era uma ferida aberta em sua confiança, algo que lhe corroía internamente. Sua mão alisou o punho da camisa antes de acenar para que continuassem. O salão permaneceu em silêncio, exceto pelo som do cigarro sendo levemente batido contra o cinzeiro. Vincenzo pegou uma pasta de couro e a abriu, espalhando sobre a mesa fotografias, registros bancários e transcrições de ligações interceptadas. Entre os documentos, uma foto chamava a atenção. Franco e Dante juntos, em um jantar discreto, brindando com um terceiro homem cujo rosto estava parcialmente obscurecido pela sombra. As transações bancárias revelavam depósitos em contas offshore ligadas a esse encontro, e uma das ligações transcritas mostrava Franco garantindo que tudo estava sob controle. A traição era mais profunda do que imaginavam. Seu olhar frio encontrou o de Salvatore. Dante não estava agindo sozinho. Franco também está envolvido. A traição corre mais fundo do que pensávamos. Os olhos de Salvatore brilharam momentaneamente sob a luz amarelada, não apenas em avaliação, mas em algo mais profundo. Uma pedra parecia se formar em seu peito. Ele pensou em Summer, a única pessoa que tentava lhe mostrar um caminho menos brutal, que lhe dizia que ele ainda tinha escolhas. Mas escolhas significavam consequências, e a máfia não perdoava fraquezas. Ele precisava tomar uma decisão, e essa decisão não poderia ser pequena. Marco observava a reação do Dom, seus dedos desenhando números invisíveis na mesa. Isabela tamborilou os dedos no braço da cadeira, seu olhar afiado como lâmina. Eles já sabiam que estavam sob suspeita. Cada transação, cada movimentação era planejada para parecer legítima. Mas seguimos os rastros certos e agora temos isso. Caterina cruzou os braços, mantendo-se em silêncio por um instante. Seu olhar percorreu os rostos ao redor da mesa, analisando cada expressão, cada movimento sutil. Ela inspirou profundamente, sentindo o peso da decisão que estavam prestes a tomar.
Se jogassem errado, toda a estrutura da família poderia ruir. Mas se jogassem certo, bem, Dante Franco não teria uma segunda chance. Observadora por natureza, ela analisava a expressão de Salvatore, esperando a reação dele. Isso não é só uma ameaça financeira, disse finalmente. Se Dante e Franco planejaram isso juntos, significa que não ao jogo havia começado, e desta vez, não haveria espaço para erros. Salvatore sabia que sua decisão definiria o futuro da família. Não apenas pelo impacto imediato, mas pelo que ela significaria para todos ali. Se ele perdoasse, demonstraria fraqueza. Se fosse implacável, reforçaria sua posição. Ele não podia hesitar. Com o último olhar para os rostos ao seu redor, ele soltou o cigarro no cinzeiro e falou, sua voz carregada de uma frieza implacável. A lealdade é o que mantém esta família de pé. Quem a quebra, assina sua própria sentença. Eles sabiam o que precisava ser feito. O jogo havia começado, e desta vez, não haveria espaço para erros. Salvatore saiu do salão com passos firmes, mas o peso sobre seus ombros parecia dobrar a cada metro percorrido. O carro o esperava na saída, o motorista silencioso como sempre. A viagem até sua casa foi um borrão de ruas vazias e luzes tremeluzindo na estrada. A traição de Franco queimava dentro dele como um veneno lento. Ele sempre soube que a máfia cobrava seu preço, mas dessa vez parecia pessoal. Quando chegou, o cheiro amadeirado e familiar do ambiente o envolveu. Ele soltou um suspiro pesado ao fechar a porta atrás de si. Summer estava ali, sentada no sofá, uma taça de vinho à sua frente. Seus olhos encontraram os dele no mesmo instante, e ela não precisou perguntar nada. Você está carregando o mundo nas costas de novo, ela disse suavemente, deslizando para mais perto dele. E desta vez, parece mais pesado. Salvatore passou as mãos pelo rosto, sentindo a tensão apertar sua mandíbula. Por que é Franco? Ele nos traiu. Todos esses anos ao meu lado, e ele escolheu isso. Summer não respondeu de imediato. Em vez disso, se aproximou e tocou sua mão, um gesto simples, mas que cortava a frieza que ele tentava manter. E agora? Ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. Ele olhou para ela por um longo momento antes de suspirar. Agora, eu faço o que precisa ser feito. A máfia não perdoa a traição. E eu também não. Summer assentiu, sem tentar mudar sua decisão. Ela sabia quem ele era, sabia que algumas escolhas não tinham escapatória. Mas, por um momento, ela apenas segurou sua mão, permitindo-lhe um instante de paz antes da tempestade inevitável. Enquanto isso, Marco dirigia sozinho pelas ruas de uma cidade que parecia mais fria do que nunca. Os faróis dos carros lançavam reflexos distorcidos sobre o asfalto molhado, e ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava indo para casa sem ninguém esperando por ele. Vincenzo tinha a Isabela. Até Salvatore, o homem mais implacável que conhecia, encontrava conforto em Summer. Mas ele apenas voltava para um apartamento vazio, para um silêncio que nem mesmo o vinho mais caro conseguia preencher. Apoiou o cotovelo na janela, girando entre os dedos a moeda que sempre carregava. Será que estava na hora de algo diferente? Será que o controle absoluto que exercia sobre sua vida realmente lhe servia de alguma coisa, quando no final das contas era o único que terminava a noite sozinho? O motor ronronava baixo enquanto ele estacionava, mas Marco não saiu imediatamente do carro. Ficou ali, encarando o reflexo próprio no retrovisor, sentindo uma inquietação que não podia simplesmente ignorar. Talvez fosse o momento de começar a pensar além dos números, além do poder, além da lógica fria que sempre o guiou. Mas será que ele sabia como? Enquanto isso, Vincenzo e Isabela seguiam juntos para casa, o silêncio entre eles carregado pelo peso dos acontecimentos da noite. A cidade parecia mais escura, mais perigosa, e a traição de Franco ainda pairava como uma sombra sobre tudo. Vincenzo manteve uma das mãos no volante, a outra apertando levemente o joelho, um reflexo inconsciente da tensão que ainda dominava seu corpo. Isabela observou por um momento antes de pousar a mão sobre a dele. Você não precisa carregar isso sozinho, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Ele soltou um suspiro, desviando o olhar da estrada por um instante para encará-la. Isabela sempre teve essa maneira de cortar sua frieza, de enxergar através das barreiras que ele mantinha erguidas. Não há escolha, respondeu, apertando os dedos dela por um breve momento antes de voltar a atenção para a rua. O que aconteceu hoje muda tudo. E agora, não podemos errar. Ela sentiu lentamente, compreendendo o peso das palavras dele. Eu sei. Mas esta noite, pelo menos, você não está sozinho. Quando chegaram, a casa estava silenciosa, acolhedora de uma maneira quase estranha após a tensão da reunião. Vincenzo soltou o paletó, jogando-o sobre uma cadeira, enquanto Isabela abriu uma garrafa de vinho, servindo 2 taças sem precisar perguntar. Ele aceitou o copo, levando aos lábios antes de finalmente se permitir afundar no sofá ao lado dela. Por um momento, não falaram nada.
Apenas compartilharam a presença um do outro, encontrando no silêncio um tipo de consolo que palavras não poderiam oferecer. Vincenzo passou um braço ao redor dos ombros dela, sentindo o calor reconfortante de sua pele contra dele. Isabela se inclinou levemente, fechando os olhos por um instante. Ele sabia que o dia seguinte traria mais desafios, mais decisões difíceis. Mas, por enquanto, ele apenas permitiu a si mesmo esse momento. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele tinha alguém ao seu lado para enfrentá-los. Enquanto isso, Caterina Risse caminhava pelas ruas de volta para casa, mas ao contrário dos outros, havia um leve sorriso em seus lábios. Ela se bastava. Não precisava de consolo, de um ombro, de alguém esperando por ela. Seu prazer vinha de um trabalho bem feito, de um plano executado sem falhas. A noite foi longa, as revelações pesadas, mas nada que abalasse sua convicção. A máfia não podia ser mole. Traidores deveriam pagar. Ela abriu a porta de seu apartamento e se livrou dos sapatos com um movimento preciso, deixando-os perto da entrada. Caminhou até o bar e serviu-se de um uísque, observando as luzes da cidade através da grande janela da sala. O brilho distante dos letreiros piscava como se estivesse em outro mundo, um mundo que não a tocava. O silêncio ali não era vazio, era poder. Seu poder. Mais um dia concluído, mais uma peça movimentada no tabuleiro. Enquanto os outros buscavam conforto, ela encontrava satisfação na certeza de que tudo estava sob controle. A máfia era um jogo onde poucos sobreviviam, e ela sabia jogar melhor do que a maioria. Ela tomou um gole do uísque, sentindo o calor da bebida descer lentamente. Respirou fundo e deixou um pequeno sorriso surgir novamente. Mais um trabalho bem feito. Mais um passo adiante. E amanhã, ela faria tudo de novo, porque era isso que a mantinha viva. O sequestro de Isabela. A noite estava fria, e o vento cortante soprava contra a pele de Isabela enquanto ela caminhava para o carro estacionado na rua lateral da boate. Os saltos ecoavam no asfalto úmido, o som reverberando pelas paredes estreitas do beco, misturando-se ao ruído distante da cidade. O cheiro forte de chuva impregnava o ar, mesclando-se ao aroma enjoativo de cigarro vindo de algum canto escuro. Cada passo era acompanhado por uma estranha sensação de inquietação, como se sombras invisíveis se movessem ao seu redor, esperando o momento certo para atacar. Seus olhos varreram os arredores, atentos a qualquer movimento suspeito. Nada parecia fora do lugar, mas uma sombra de desconfiança se arrastava em seu peito. Ela abriu a porta do carro, e foi rápido demais para reagir. Uma mão firme cobriu sua boca, abafando qualquer tentativa de grito. O cheiro forte de clorofórmio invadiu seus sentidos, queimando suas narinas e deixando sua visão turva. Seu corpo cedeu, afundando na inconsciência, enquanto a última coisa que sua mente conseguiu registrar foi o nome de Vincenzo. Vincenzo estava na varanda, segurando um copo de uísque enquanto girava a moeda entre os dedos. O líquido âmbar refletia a luz bruxuleante do abajur ao seu lado, e o frio do vidro contra sua pele contrastava com o calor ardente da bebida ao deslizar por sua garganta. O aroma defumado e levemente amadeirado do uísque pairava no ar, misturando-se ao cheiro da noite úmida. O silêncio da madrugada costumava ser um refúgio, mas naquele momento, apenas amplificava a inquietação que lhe corroía por dentro. O silêncio da noite costumava trazer clareza, mas desta vez, só havia inquietação. Algo não se encaixava. O vento frio tocava seu rosto, mas não era o que lhe causava arrepios. Era aquela sensação incômoda, a mesma que precedia desastres, um eco silencioso de que alguma coisa estava prestes a ruir. Seu instinto nunca falhava. A moeda girava entre seus dedos com precisão mecânica, mas sua mente estava longe dali, tentando decifrar o que exatamente estava errado. Quando o telefone tocou, foi como um tiro no meio da noite. Vincenzo não hesitou. Atendeu de imediato, os dedos apertando o vidro do copo. A voz do outro lado era fria, precisa, como se o tempo estivesse contra ele. Pegamos a Isabela. Se quer vê-la viva, saberemos que vai fazer a escolha certa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de algo muito mais perigoso do que raiva. Vincenzo sentiu um aperto sufocante no peito, uma pressão que parecia expandir em sua caixa torácica, comprimindo sua respiração, seu raciocínio, seu controle. Ele não demonstrou. Nunca demonstrava. Mas, por dentro, era como se cada fibra do seu corpo estivesse prestes a se incendiar. O gelo tilintou em seu copo quando sua mão tensa tremeu quase imperceptivelmente. A moeda, sempre girando entre seus dedos, parou abruptamente. Seus olhos se ergueram, escuros como a noite, encontrando os de Marco, que havia deixado de lado os relatórios e agora observava com a mesma frieza calculada. Marco conhecia aquele olhar, o olhar de um homem que não esqueceria, não perdoaria, não hesitaria. Era a expressão de um predador que acabará de sentir o cheiro do sangue no ar. Problemas? Marco perguntou, levantando os olhos, imediatamente percebendo a mudança no semblante de Vincenzo. Vincenzo expirou lentamente, controlando a fúria que borbulhava dentro dele.
Isabela foi levada. Marco largou a caneta com precisão cirúrgica. E o que eles querem? Vincenzo apertou a mandíbula, colocando o copo na mesa com precisão calculada. Querem me controlar. Pegaram quem sabem que me importa. A intuição de Sofia. Sofia se remexia na cama. O pequeno corpo se movia inquieto sob os lençóis. Os cachos castanhos colavam a testa suada. De repente, ela sentou-se na cama, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Papá! Vincenzo entrou no quarto antes mesmo de perceber que estava se movendo. Ele se abaixou ao lado da cama, segurando o rostinho dela com as mãos firmes, mas gentis. Amore, o que foi? Sofia piscou algumas vezes, ainda confusa pelo sono. Cadê a Isabela? Seu coração parou por um segundo. Vincenzo nunca subestimava os instintos da filha. Engoliu seco e passou os dedos pelo cabelo dela. Isabela vai voltar para casa logo, picola. Agora volte a dormir. Mas Sofia não parecia convencida. Abraçou forte seu ursinho urso e murmurou. Promete, papá? Ele a segurou contra o peito por um instante, sua mente trabalhando a toda velocidade. Prometo. A reunião antes da guerra. Horas se passaram em um turbilhão de telefonemas, cálculos e conjecturas, até que o primeiro vislumbre da aurora tingiu o céu. O tempo não era um luxo que podiam se dar. A reunião foi convocada antes do amanhecer, um chamado silencioso que todos entenderam imediatamente. Cada minuto desperdiçado podia custar a vida de Isabela. Marco, Caterina e até mesmo Salvatore estavam na sala. Os rostos sérios, as expressões impassíveis. Isabela não era apenas uma peça nesse jogo. Ela era importante demais. Salvatore cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eles querem te dobrar, Vincenzo. Estão esperando você se mexer do jeito errado. Caterina, sempre analítica, passou os olhos pelos registros que haviam conseguido em pouco tempo. Suas mãos estavam firmes, mas o peso da situação era evidente em seu olhar. Isabela era sua irmã. Não apenas uma aliada, não apenas alguém valiosa para Vincenzo. Sangue do seu sangue. Ah! Traição não era apenas contra a estrutura da máfia, era um golpe direto em sua família, em sua própria existência. Se Isabela foi levada, significa que alguém de dentro facilitou. E isso significa que temos um traidor entre nós. Caterina apertou os lábios, seus olhos percorrendo a sala, avaliando cada olhar, cada postura. Alguém que sabia exatamente onde e quando agir. Isso não foi um erro. Foi planejado. O silêncio na sala pesava como chumbo. Vincenzo sentiu o estômago revirar, não de medo, mas de desprezo. Descubram quem foi. E quando descobrirem. Não quero que reste nada dele para contar a história. Sua voz estava firme, mas havia uma lâmina afiada ali, um corte de dor e fúria contida. Precisamos descobrir quem. Marco cheirou o vinho em seu copo antes de tomá-lo, pensativo. Temos duas opções. Reagir no calor do momento ou estrategizar. Se atacarmos errado, Isabela morre. Se demorarmos, pode ser tarde demais. Vincenzo respirou fundo. Então precisamos de um plano perfeito. Não podemos errar. A tensão era palpável. Cada segundo perdido era um risco que não podiam correr. Marco começou a mapear os locais possíveis onde Isabela poderia estar sendo mantida, enquanto Caterina fazia ligações para suas fontes no submundo, tentando rastrear qualquer movimentação suspeita. Salvatore, sempre meticuloso, observava em silêncio antes de finalmente falar. Isso não é só sobre Isabela. Isso é um teste. Querem ver até onde estamos dispostos a ir para protegê-la. Seus olhos encontraram os de Vincenzo. E eu espero que sua resposta seja à altura. Vincenzo segurou a moeda entre os dedos, girando-a com precisão calculada. Seus olhos estavam frios, mas dentro dele, a fúria era um incêndio crescente. Eles fizeram a pior escolha possível ao tocar nela. Agora, vamos mostrar o que acontece quando alguém toca no que é meu. E ali, naquele momento, a guerra começou. O plano perfeito. As informações chegaram pouco antes do entardecer. Isabela estava sendo mantida em um galpão afastado, em uma área industrial esquecida pela cidade, um local perfeito para transações sujas longe dos olhos da lei. Havia vigias. Homens armados patrulhavam o perímetro, e o acesso era limitado a quem tivesse permissão. Aquilo não era um sequestro comum. Era um recado. Na sala de reuniões, a tensão era palpável. Vincenzo, Marco, Caterina e Salvatore estavam cercados pelos capos de confiança da família, cada um deles esperando a ordem final. Salvatore, com a postura rígida e os olhos sombrios, deu a palavra que selaria o destino daquela noite. Não vamos negociar. Vamos retomar o que é nosso. Rápido e sem erros. Marco desenhou o mapa sobre a mesa, marcando os pontos estratégicos de entrada e saída.
Vamos dividir em 3 grupos. Precisamos de um ataque coordenado para não dar chance de reação. Vincenzo, você e eu entramos pela frente, enquanto Caterina e seus homens bloqueiam qualquer saída lateral. Salvatore mantém reforço no perímetro para garantir que ninguém escape. Caterina assentiu, seu olhar afiado. Se algum deles tentar fugir, não chegará longe. E se alguém lá dentro for esperto o suficiente, vai saber que não tem para onde correr. Vincenzo apertou os punhos. Isabela não pode ser machucada. O primeiro que tocar nela morre na hora. Salvatore ergueu o olhar, sua expressão impassível. Eles já assinaram suas sentenças quando decidiram tocar na nossa gente. Os soldados foram reunidos. Homens leais, preparados para agir sem hesitação. O plano foi repassado uma última vez. Ninguém podia errar. Não havia espaço para falhas. Capítulo 6. O último ato. O último plano, Vincenzo. Se eu fizer isso certo, saímos vivos. Mas se errarmos, ninguém sai. O mapa estava aberto sobre a mesa, as linhas rabiscadas indicando cada ponto de entrada e saída. Os capos rodeavam a sala, silenciosos, atentos, absorvendo cada detalhe. Salvatore estava sentado na cabeceira, o olhar fixo no papel, enquanto Marco explicava os detalhes com sua precisão habitual. Há 3 acessos principais. A entrada principal, 2 saídas laterais e um corredor de serviço nos fundos. Se seguirem o padrão, Isabela estará em algum lugar ao centro, possivelmente presa em um dos escritórios internos. Quantos homens? Perguntei, minha voz controlada, mas letal. Meu sangue fervia, mas minha mente estava fria. Esse era o único jeito de não cometer erros. Marco exalou lentamente, os olhos semicerrados. Ele passou a mão pela nuca, como se quisesse aliviar a tensão que se acumulava ali, e desviou o olhar para o mapa sobre a mesa. 10, talvez 12. Armas pesadas. Eles estão esperando que tentemos algo. Então não podemos decepcioná-los, murmurei, sentindo a moeda rodar entre meus dedos, o metal frio mantendo minha concentração no presente. Caterina, com os braços cruzados, analisava tudo em silêncio. Seu olhar era frio, metódico. Precisamos dividir as forças. Se atacarmos pela frente sem distração, podem eliminar Isabela antes mesmo de perceberem que perderam. Precisamos de uma distração. Alguém para forçá-los a olhar para o lado errado. Salvatore finalmente falou, a voz grave como uma sentença. Vocês farão isso do jeito certo. Sem erros, sem hesitação. Ninguém toca na nossa gente sem pagar por isso. Não há margem para falhas. O peso da decisão se espalhou pela sala. Todos sabíamos o que estava em jogo. Isabela. Honra. Poder. O nome da nossa família. Mas para mim, era mais do que isso. Eu pensava nela. No jeito que ela me olhava quando achava que eu estava errado, na maneira como sua presença desafiava tudo que eu julgava imutável. Isabela nunca deveria ter sido parte desse mundo, e agora estava pagando o preço por me conhecer. Eu nunca quis arrastá-la para isso, mas a realidade era clara. Se eu não a tirasse de lá, ninguém mais o faria. E isso era algo que eu não podia permitir. Isabela. Honra. Poder. O nome da nossa família. E um aviso claro para qualquer um que ousasse nos desafiar. O tempo para planejamento acabou. Agora, só restava a execução. Um erro e tudo desmorona. Um segundo de hesitação e Isabela morre. Meus pensamentos corriam como um fio de lâmina, afiando minha determinação. Cada detalhe tinha sido calculado, cada peça estava no lugar. Mas ainda assim, algo dentro de mim gritava que nada nesse jogo era garantido. Olhei para Marco, para Caterina, para Salvatore. Cada um tinha sua própria motivação para estar ali, mas todos compartilhavam a mesma certeza. Essa noite seria decisiva. Respirei fundo, ajustei o relógio no pulso e guardei a moeda no bolso. Vamos acabar com isso. Isabela. A escuridão do cativeiro era sufocante. O cheiro de mofo e cigarro impregnava o ar, se misturando ao suor seco em minha pele. O gosto de ferro persistia em minha boca, e a corda apertada nos pulsos queimava minha pele cada vez que me movia. Eu não sabia há quanto tempo estava ali. O tempo parecia se arrastar, transformando segundos em horas, horas em dias. O cativeiro fazia isso. Bagunçava sua mente. Mas eu me recusava a ceder. Eu contava cada passo que ouvia, memorizava vozes, analisava padrões. A dor nos pulsos me fazia lembrar que eu ainda estava amarrada. Cada segundo era uma eternidade, cada som no corredor podia ser o último. Mas eu não tinha medo. Não podia me dar esse luxo. Medo era para aqueles que não tinham certeza do que viria a seguir. Porque eu sabia que ele viria. Mas não sabia o que encontraria quando ele chegasse. Eu queria que fosse o mesmo Vincenzo de sempre, frio e calculista, capaz de virar qualquer jogo a seu favor. Mas e se dessa vez fosse diferente?
E se ele viesse consumido pela fúria, sem controle, disposto a destruir tudo e todos, inclusive a si mesmo? E se eu fosse apenas mais um peão nesse tabuleiro? Minha mente tentava se agarrar a qualquer fragmento de lógica, mas meu coração já conhecia a resposta. Não importava o preço, ele viria por mim. Vincenzo nunca deixava dúvidas. E se ele viesse, haveria sangue. Meu peito subia e descia em um ritmo frenético, como se cada batida do meu coração tentasse acompanhar o turbilhão de pensamentos na minha mente. Minha respiração era curta, instável, e a pressão contra minhas costelas fazia com que cada lufada de ar parecesse insuficiente. Eu sentia o pulso latejante em meus dedos, apertados ao redor da cadeira. Se ele estivesse vindo, eu precisava acreditar que ainda haveria tempo. Meu coração já fez sua escolha. Mas meu cérebro ainda luta contra isso. A cada instante que passo nesse lugar, cada pensamento que se forma no silêncio forçado, há uma batalha dentro de mim. Vincenzo. A pessoa que eu não deveria confiar, mas a única que sei que jamais me abandonaria. Sempre fui independente. Sempre soube me virar sozinha. Sempre tive a certeza de que não precisava de ninguém para me salvar. Mas agora, amarrada, esperando, sentindo a incerteza rastejar pela minha pele, percebo que não quero mais lutar contra isso. Meu coração já escolheu. Já pertence a ele, ainda que minha mente se agarre a uma racionalidade que está se despedaçando. Eu me odeio por isso. Odeio essa vulnerabilidade que ele provoca. Odeio o fato de que, pela primeira vez em anos, me sinto completamente fora de controle. A porta rende no fundo do corredor. Minha respiração se prende. Passos. Lentos. Calculados. O som ritmado dos sapatos contra o chão ecoava pelo corredor estreito, misturando-se ao leve arrastar de um tecido pesado. O cheiro amadeirado de um perfume familiar invadiu o espaço, se mesclando ao ar úmido do cativeiro. Meu corpo ficou tenso. Será ele? Ou será o fim? Será ele? Ou será o fim? A última escolha de Isabela, eu nunca quis esse mundo. Mas se você estiver nele, talvez eu possa ficar também. O peso das palavras ecoava em minha mente enquanto eu olhava para Vincenzo. O gosto metálico ainda pairava em minha língua, resquício do medo e da luta. Minha pele ainda formigava, quente onde o suor secava lentamente, fria onde o ar noturno roçava contra os ferimentos. Os músculos tensos pulsavam, como se estivessem se recusando a aceitar que o perigo havia passado. Mas então, meus olhos encontraram os dele. Um olhar carregado de algo bruto, feroz, mas, acima de tudo, real. O barulho abafado de sirenes distantes se dissolvia ao fundo, o mundo ao nosso redor se apagando. Tudo o que restava era essa verdade incontestável. Ele estava ali, vivo assim como eu. Nunca quis essa vida. Sempre me mantive à margem, observando, entendendo seus riscos sem nunca me envolver. Mas agora, depois de tudo que passamos, algo dentro de mim hesitava. Talvez porque a verdadeira escolha nunca tenha sido entre esse mundo e o que existia fora dele. Talvez a escolha fosse entre estar com ele ou não. E pela primeira vez, eu estava pronta para escolher. Sofia nos une, Vincenzo e Isabela, ela precisa de nós dois. E talvez eu precise disso também. A madrugada se derramava sobre a cidade, as luzes dos postes projetando sombras alongadas pelo asfalto úmido. O motor do carro ronronava baixinho, um ruído constante que preenchia o silêncio entre nós, enquanto, ao longe, o som abafado de uma sirene se dissolvia na vastidão da noite. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado de tudo o que ainda precisava ser dito. Isabela estava ao meu lado, os olhos fixos na estrada, a respiração ritmada, como se tentasse encontrar um equilíbrio entre o que sentia e o que ainda temia. Sofia dormia no banco de trás, o pequeno corpo encolhido, o rosto suavemente iluminado pela luz fraca que escapava do painel do carro. O peito dela subia e descia em um ritmo sereno, alheia ao peso do mundo que nós carregávamos nos ombros. Eu nunca havia pensado em família no sentido tradicional. Família, para mim, sempre foi laços de sangue, dever e lealdade à família. Mas agora, com Sofia ali, tão frágil e inocente, algo dentro de mim começava a se reconfigurar. Eu podia controlar mercados, dívidas, negócios clandestinos, mas não podia controlar o aperto que sentia no peito ao olhar para aquela criança e perceber que minha vida já não era apenas minha. Isabela se mexeu ao meu lado, os dedos deslizando de forma inconsciente sobre o tecido do casaco. Ela sempre fora força e resistência, alguém que nunca se permitia hesitar. Mas ali, no reflexo do vidro, vi algo mais: incerteza. Um desejo escondido sob camadas de cautela. Você acha que estamos prontos para isso? Ela quebrou o silêncio, a voz baixa, quase temerosa. Eu olhei para Sofia, depois para Isabela. Nenhuma resposta parecia suficiente, porque a verdade era que nada nos havia preparado para isso. Mas a escolha já tinha sido feita. Ela precisa de nós dois, murmurei, as palavras mais para mim do que para ela. E talvez
Eu precise disso também. Isabela me olhou por um longo momento antes de desviar o olhar de volta para a estrada. Um suspiro escapou de seus lábios, como se a decisão estivesse se solidificando dentro dela. E então, finalmente, sua mão procurou a minha sobre o câmbio. Eu apertei seus dedos com firmeza. Talvez nenhum de nós estivesse pronto. Mas, juntos, encontraríamos um jeito de ser o que Sofia precisava. E, no fim, talvez isso fosse o suficiente. Não muito tempo depois. A notícia chegou em um envelope sem remetente, deixado sobre a mesa de mármore do nosso escritório. Vincenzo abriu o papel dobrado com a mesma calma de sempre, mas viu os músculos de sua mandíbula se retesarem ao ler o que estava escrito. Apenas um endereço, uma data e um bilhete curto. Os ratos saíram do esgoto. Sabíamos o que aquilo significava. Dante e Franco estavam acuados, mas ainda respiravam, e isso precisava mudar. A caçada não foi rápida, nem limpa. Eles tinham se escondido bem, protegidos por favores comprados e promessas vazias. Mas no nosso mundo, nada dura para sempre. Quando você está fugindo, sua primeira fraqueza não é a falta de um esconderijo, mas a certeza de que nunca poderá baixar a guarda. Foi isso que os matou antes mesmo que nossos homens os encontrassem. A emboscada aconteceu em um galpão abandonado na periferia, o tipo de lugar onde as promessas da cidade não chegavam. A luz fraca das lâmpadas oscilava, lançando sombras irregulares nas paredes descascadas. O cheiro de ferrugem e óleo queimado impregnava o ar, misturado ao suor frio de quem sabia que não tinha mais saída. Dante tentou negociar. Sempre foi um falador, um homem que acreditava que palavras bem escolhidas podiam comprar uma segunda chance. Mas Vincenzo não era um homem de segundas chances. Ele permaneceu imóvel, apenas ouvindo, enquanto Dante esgotava cada argumento, cada desculpa, cada promessa vazia. Quando percebeu que ninguém ali estava interessado em escutá-lo, o pânico começou a transparecer em sua voz, nas mãos que tremiam, na respiração entrecortada. Franco, ao contrário, não disse nada. Ficou ali, os olhos pesados de cansaço, a postura entregue, como se já tivesse entendido antes mesmo de chegarmos. Talvez soubesse que, no fim, todos os caminhos o levariam para o mesmo destino. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Não havia necessidade de discursos ou explicações. O julgamento já tinha sido feito há muito tempo. E então, aconteceu. Ninguém nunca soube aos certos detalhes. Apenas que naquela noite, a cidade engoliu dois fantasmas que nunca mais foram vistos. Nenhuma manchete nos jornais, nenhum corpo encontrado. Apenas um murmúrio nas ruas, a certeza de que quando a máfia resolve um problema, ele simplesmente deixa de existir. A lição ficou gravada para os que ainda respiravam. No nosso mundo, algumas traições não têm perdão. A vida que eu nunca imaginei, Isabela. A tarde estava quente e dourada, com o sol tingindo os jardins da Vila Moretti em tons de âmbar e carmim. As pétalas das rosas se abriam delicadamente, exalando um perfume doce que se misturava ao cheiro amadeirado das árvores antigas que cercavam o lugar. Caminhei lentamente pelo gramado impecavelmente aparado, sentindo a suavidade do tecido do meu vestido roçar contra minha pele. O murmúrio das conversas e o tilintar de taças enchiam o ar, acompanhados pelo som de passos discretos sobre o cascalho do caminho. O casamento foi perfeito. Elegante sem ostentação exagerada, íntimo sem ser pequeno demais. Vincenzo me esperava no altar montado sob uma pérgola coberta de trepadeiras floridas, o terno escuro destacando seus ombros largos e a postura imponente que sempre carregava. Mas seus olhos, quando pousaram em mim, refletiam algo que poucos conheciam, um amor sólido, inabalável, como uma promessa silenciosa. Quando suas mãos seguraram as minhas, firmes e quentes, o mundo pareceu se dissolver ao nosso redor. Nossa vida mudou depois disso. Não morávamos mais no cassino, com suas luzes piscantes e o cheiro de bebida e fumaça impregnando os corredores. Nossa nova casa era um refúgio, aninhada em uma rua tranquila perto do Parque Roseline. As manhãs eram banhadas por uma luz suave que atravessava janelas amplas, iluminando a sala de estar onde, sempre que possível, brincávamos com Sofia. Ela corria descalça pelos tapetes felpudos, o riso cristalino ecoando pelo espaço, enquanto Vincenzo a pegava no colo e girava no ar, arrancando mais risadas. O aroma de café fresco misturado ao leve cheiro de couro dos móveis se tornará nosso ritual matinal, uma rotina simples, mas preciosa. Mas a melhor parte. A melhor parte era a vida que crescia dentro de mim. Ainda não sabíamos se seria um menino ou uma menina, mas isso não importava. Vincenzo colocava a mão sobre minha barriga todas as noites, um gesto quase reverente, como se pudesse sentir o que ainda estava por vir. Havia algo na maneira como ele fazia isso, no jeito que seus dedos traçavam círculos lentos, que me fazia entender que, mesmo no submundo em que vivíamos, essa criança seria bem-vinda, amada, protegida. E então, havia nossos treinos.
Vincenzo sempre insistiu que eu soubesse me defender. Confiança sem preparo é uma ilusão, ele dizia, com aquele tom baixo e firme que fazia qualquer um prestar atenção. Nossas sessões de luta eram intensas, cada movimento calculado, cada golpe refletindo sua precisão cirúrgica. E eu adorava aquilo, o desafio, o controle do próprio corpo, a forma como ele me analisava enquanto eu aprendia, olhos atentos, críticos, mas cheios de orgulho. Foi em uma dessas noites, no ginásio privativo da casa, que aconteceu. Estávamos no meio de uma luta simulada. Meu coração martelava dentro do peito enquanto eu me concentrava nos golpes, no som abafado de nossos pés sobre o tatame, no suor que deslizava pela curva do meu pescoço. Vincenzo se movia como um predador, ágil, letal, implacável. Em um momento de descuido, tentei desviar para o lado, mas meu pé encontrou um ponto escorregadio. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu sentia a queda iminente, até que mãos firmes me agarraram pela cintura. O impacto não aconteceu. Em vez disso, fui puxada contra um corpo sólido, quente, e o ar ficou preso nos meus pulmões. Ficamos assim, parados, sua respiração descompassada roçando minha pele, nossos olhares presos em algo muito mais profundo do que apenas um treino. Você confia em mim? Sua voz soou mais baixa, mais rouca, e eu soube naquele momento que ele não estava perguntando apenas sobre a luta. Sim, sussurrei. Foi a última coisa dita antes de ele finalmente ceder ao que sempre esteve ali, latente, pronto para explodir. O beijo veio com uma força crua, tomada de urgência e de algo que não precisava de palavras para ser entendido. Seus dedos apertaram minha cintura enquanto seus lábios capturavam os meus, sem hesitação, sem medo. E naquele instante, entre a adrenalina e o desejo, compreendi que, mesmo sem ter planejado, eu havia encontrado exatamente o que nunca imaginei querer, uma vida tradicional. Mas uma que me fazia feliz. Meninas, espero que tenham gostado. Amei escrever essa história cheia de amor proibido, traições e redenção. Vincenzo Santoro sempre achou que poder e dinheiro eram tudo, até descobrir que algumas coisas só podem ser protegidas, não compradas. Se curtiram, já se inscrevam, ativem o sininho e deixem aquele like poderoso. Nos vemos no próximo capítulo. Beijos!